A paz do Senhor, começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Este canal eu fundei para falar da palavra do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Será que todas as religiões levam ao Deus verdadeiro? Este canal, ele é um canal cristão. Então, eu sou um religioso que trata da palavra do Deus verdadeiro da Bíblia cristã sagrada, protestante. Eu uso somente a Bíblia dos cristãos para falar do Deus verdadeiro. Então hoje vamos fazer uma reflexão para ver por que as pessoas elas seguem várias religiões no mundo e falar sobre a religião que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados segue. É uma religião que tem a doutrina específica, porque eu uso os mandamentos que estão escritos na Bíblia protestante, não na Bíblia católica. Porque o protestantismo e o catolicismo, eles são diferentes. Apesar que a Bíblia, que as duas religiões usam, são igual, mas a conduta, os rituais, as práticas, a doutrina, o pensamento são diferentes, são divergentes, porque os católicos eles praticam e cumprem um outro tipo de procedimento comparado aos protestantes. Então, eu não sou nem católico e nem protestante, porque eu frequento uma igreja que tem os laços ligados e voltados à disciplina protestante. Mas eu não me considero um protestante, porque tem ritos e pensamentos que eu não sigo da religião protestante, porque eu tenho que conhecer os fundamentos, a disciplina, a doutrina e as práticas culturais e as práticas religiosas que a minha religião segue. Então, eu mesmo estou criando a minha própria religião, mas estou embasado dentro da palavra que já está pronta, que o público que segue a doutrina que eu sigo das igrejas protestantes praticam atualmente. Então, é um assunto muito complexo e difícil de entender,
vamos usar alguns textos, tanto da Bíblia como de outras fontes, para começar a falar disso. Provavelmente, este assunto nós vamos dividir em várias partes, formando uma série de vídeos para continuar falando sobre este assunto. Será que todas as religiões do mundo levam as pessoas ao Deus verdadeiro? Será que todas as religiões fazem e praticam aquilo que o Deus Pai e o Deus Filho gostaria que todo mundo fizesse? Porque na Bíblia protestante eu já consegui provar fazendo os vídeos. Agora eu não me lembro em qual vídeo, em qual livro da Bíblia que eu uso e qual vídeo que eu fiz, porque eu estou fazendo muitos vídeos. Então eu tenho que repassar para ver aonde que eu falei que estou provando que existe 2 deuses, que são os verdadeiros deuses, que são os deuses todos poderosos. E existem outros deuses que são menos poderosos. Os deuses poderosos são aqueles, o Pai e o Filho, que nós conhecemos no cristianismo como o Deus Eu Sou e o Deus Jesus Cristo. O Deus Eu Sou está revelado em Êxodos e em Isaías, no livro de Êxodo e no livro de Isaías, constando o significado da palavra Eu Sou, que é um pronome bíblico. Conseguimos pronunciar o nome do verdadeiro Deus da Bíblia. E o outro Deus, ele é caracterizado com o nome Jesus Cristo. E ele também é denominado como sendo Eu Sou. Então são 2 pessoas em uma, porque eles têm alma. Está escrito dentro dos textos evangélicos. E a minha religião, ela é definida como evangélica, porque o evangelho conta a história do Antigo e do Novo Testamento, do mundo velho e do mundo novo, como está descrito nos livros de história. Eu tenho alguns livros de uma enciclopédia, de uma coleção de livros, que fala que as Américas, quando foram descobertas, os homens do mundo, que são irreligiosos, porque eles não têm uma religião verdadeira, ou seguem uma religião, uma doutrina, e fazem ao contrário do que eles seguem, que supostamente seria a religião verdadeira, que é o cristianismo, que existe 2 cristianismos, o cristianismo verdadeiro e o cristianismo falso, falsificado, misturado com outras doutrinas e religiões do mundo, mundanas, que existe somente uma religião que liga os homens com as divindades supremas, que é o Deus Pai e o Deus Filho da Bíblia cristã. Outras Bíblias, outras
outros livros oficiais de outras religiões, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados não considera como sendo original, legítima, verdadeira, porque mistura muitas práticas de várias religiões mundanas. Então não podemos misturar as religiões, as Bíblias, as culturas, as tradições e os costumes dos povos da antiguidade e os povos da atualidade, porque não sabemos se é correto fazer isso. Então temos o nosso próprio meio oficial de conhecer, de acreditar que o nosso Deus, o Deus com D maiúsculo da Bíblia, porque são dois deuses que estão acima do poder. O Deus verdadeiro que tem o poder total e o Deus menor que tem menos poder, que foi dado do Deus verdadeiro, que é o maior, para o Deus verdadeiro, que é o menor, que é o Deus do mal. Então são duas espécies de deuses. O Deus Pai, que é o Deus do bem, e o Deus que ele criou, que é um Deus inferior, mas é do mal. E eles vivem no mundo diferente, que são dois mundos que o Deus Pai verdadeiro, que o canal Igreja Evangelho dos Pobres, do Alimento Sagrado, acredita que é o Deus da luz. Ele vive no mundo maior, que é o mundo do sol. Aliás, ele está até acima do mundo do sol, que existe vários reinos da luz. E ele criou o outro mundo que é menor, onde tem o astro menor, que é a lua, que é o Deus do mal, que seria como se fosse a criação do Deus que criou o sol e todas as coisas, mas o Deus que nós acreditamos, ele vive na luz. E o Deus que todo mundo, todo homem acredita e segue hoje em dia, e na antiguidade seguiam, é o Deus da escuridão, onde fica o astro menor, que é a lua, que é um espaço diferente do outro espaço que é luminoso. E este espaço do reino das trevas, ele é escuridão total. Nós vemos estes dois mundos todos os dias, num período de 12 horas. Existe um revezamento. Em 12 horas nós vemos o mundo do dia, que é dividido em dois céus, em dois espaços, em dois universos. O universo que está acima e o universo que está embaixo, que seria a dimensão, uma dimensão diferente da outra, mas num reino que está iluminado. Seriam dois reinos em um, que seria o mundo do Pai e o mundo do Filho da Luz, que é o Filho do Bem, que é o Filho obediente. E a Terra, onde nós estamos, seria a divisão do mundo da luz com o mundo da noite, das trevas. A Terra é um outro mundo, que é o mundo dos homens, que são seres viventes, que são almas viventes, aonde as almas vivem aqui na Terra. E tem o outro mundo, que é da escuridão, que fica embaixo desses mundos que eu citei agora, do céu, da luz e da terra, que é o mundo da escuridão, das trevas, que é o espaço onde é tudo escuro
e ele também é dividido e subdividido. Ele é um mundo que talvez seja menor, e ele é o mundo onde ficam as entidades do mal. Aonde vive é a casa do poder do mal, das trevas. Eles vivem no escuro. Lá eles não têm luz. Nem a luz do sol e nem a luz do Deus Pai e do Deus Filho. Então, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados pensa desse jeito. E esse mundo do espaço da escuridão, que é o poço, em forma de, simbolicamente, escrito na Bíblia Sagrada Cristã, que os protestantes e os católicos usam, né? Não sei se eles acreditam, né? Porque existem várias religiões dentro do catolicismo e do protestantismo. Existem vários pensamentos diferentes e a maioria dos pensamentos acabam sendo iguais, mas não sabemos se os cristãos eles seguem piamente como eu sigo, fazem e praticam e cumprem aquilo que está escrito na Bíblia, que o cristão e o protestante teoricamente teria que utilizar. Então vamos, e daí só para completar, no mundo da escuridão seria como se fosse um poço, um abismo, como se fosse um céu profundo, aonde as pessoas vão caindo. Então existem subdivisões dentro desse espaço obscuro. E quanto mais longe aqui da tampa do poço, onde nós estamos, dentro desse céu da escuridão, mais longe fica a saída deste mundo, até chegar no último mundo, no último estágio, que é o lugar mais profundo desse espaço, dessa dimensão, que o Deus Pai Todo-Poderoso, que está acima de tudo, que criou tudo, todas as coisas, de todos os reinos, esse espaço se encontra, que é o lugar pior que existe, que é o inferno. Já vi pessoas na internet que fazem vídeos, tem canal, canal no YouTube, falando que não existe o inferno, que o inferno é uma coisa da imaginação da cabeça do ser humano, desmistificando este assunto. Mas eles não provam com veracidade e com demonstrando uma fonte de conhecimento ou um poder de sabedoria que possa comprovar aquilo que eles estão falando. Por isso que nós utilizamos somente a Bíblia e acrescentamos outros textos escritos por pessoas, mas não sendo inspirado da ciência humana. Mas o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que contém apenas um membro, que sou eu, o fundador da igreja, o fundador da religião evangélica da igreja, eu acredito que podemos utilizar
outras fontes de conhecimento e integrar na Bíblia religiosa cristã que nós temos, que não se sabe como foi compilada, quem compilou, porque são várias histórias contando esta situação de como foi gerado a Bíblia cristã, porque a Bíblia é um conjunto de livros da história da humanidade. Então são vários escritores, mas o autor é um só, que é o Deus Pai verdadeiro. E o último estágio deste mundo, que é o mundo que está abaixo da terra e do céu da luz, existe o inferno. E ainda existe dentro da Bíblia Sagrada, que nós acreditamos, o lago de fogo e enxofre. Mas eu ainda não sei falar e analisar com toda a certeza de pensamento, porque é um assunto muito complicado, tudo é muito complexo dentro do assunto da religião cristã evangélica. E esses mundos são os mundos aonde em algum momento do tempo as pessoas estão habitando e as almas elas estão no mundo terreno, mas o Deus Pai ele tem alma, está escrito na Bíblia, e o Deus Filho também, porque o Deus Filho se incorporou, o Deus Filho do bem, porque o Deus Filho das trevas também foi uma criação do Deus Pai, só que é um Deus que não tem luz, por causa da natureza dele, que é uma natureza ruim, diferente do Deus Filho bom, que é uma natureza boa. Então esse foi justificado e o outro não foi justificado. Então vamos começar a falar sobre como devemos se conectar, aliás, existe 2 tipos de conexão para o homem, o ser humano que está aqui na Terra, que se conecta com os seres destes mundos. Mas vamos ensinar a diferença entre se conectar com o mundo espiritual da luz do bem e mostrar que existe também uma outra conexão que não devemos fazer, que é a conexão do mundo do mal. Então, nós temos 2 canais de comunicação que, para os homens que estão vivos aqui na Terra, se comunicarem com os mundos espirituais, tanto do bem como do mal. Só que nós que somos do bem, estamos explicando o que acontece aqui neste mundo. Por isso que existe homens do bem e homens do mal. Os homens do bem são aqueles que se conectam com o mundo da luz. E os homens do mal são aqueles que se conectam com o mundo da escuridão, do mal, das trevas. Então vamos começar a falar sobre este meio de comunicação, que é a oração. A oração, ela é muito presente na religião que eu sigo.
E na igreja que eu frequento, que é a Igreja Evangelho dos Pobres e Assembleia de Deus. Então, os membros da Igreja Assembleia de Deus, eles se conectam com o mundo da luz. O mundo onde mora e habita os dois deuses, Pai e Filho, do bem. E o resto do mundo, o resto da população, o resto das religiões, o resto da humanidade se conecta com o mundo das trevas, o mundo do mal. Por isso que existe esta ignorância dos homens que estão no caminho errado. Eles estão se comunicando com o mundo das trevas, achando que está se comunicando com o reino da luz. Então vamos falar especificamente para a igreja do mundo do bem, que são os membros e participantes da igreja Assembleia de Deus e da igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados. Os homens do mundo, das outras igrejas, das outras religiões, não importa se é protestante, católico, se é religião espírita, se é religião de outra doutrina que eu não conheço, se tiver ouvindo e assistindo o vídeo, se tiver ouvindo e vendo o vídeo, se tiver ouvindo as palavras que eu estou falando, então eu vou começar a ensinar como ensinar no sentido da doutrina, do texto e do contexto que nós, os cristãos evangélicos, acreditamos. Ensinar a se conectar com o mundo do bem, o mundo da luz, não com o mundo das trevas. Então devemos começar assim, refletindo como devemos orar para reverter uma situação que parece difícil ou insolúvel. Na Bíblia Sagrada, na Bíblia do Evangelho dos Pobres, que é a Bíblia cristã, que a Bíblia é a mesma Bíblia da Igreja da Assembleia de Deus utiliza, está escrito que devemos orar sempre. Existem várias passagens que comprovam isso. Eu vou citar só uma passagem, um canal, agora a princípio, para continuar falando a respeito do assunto. Ou posso citar outras passagens também, com o decorrer do discurso que eu estou fazendo, até acabar esse vídeo. Então vamos responder essa pergunta em primeiro lugar. Como devemos orar para reverter uma situação que parece difícil ou insolúvel? Aqui podemos pensar os irmãos da igreja que têm uma religião que é da Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres. As outras igrejas, as outras religiões, eu não sei como que eles vivem, mas quem for destas religiões e estiverem assistindo o vídeo e ouvindo eu falando, pode prestar atenção.
não tem problema. Então, meu pensamento é assim: nós devemos orar de todas as formas, clamando, cantando, louvando, lendo a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus. A oração não é um hábito, não é um sistema que a gente tem que fazer especificamente. Por exemplo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, existe a cultura do culto religioso, que é a prática onde todos os irmãos se reúnem dentro da igreja e começam a louvar, adorar o Deus que nós acreditamos, que para mim é o Deus verdadeiro, é o Deus legítimo, da luz. Porque os irmãos que estão lá, eles têm o mesmo pensamento, eles fazem as mesmas coisas, eles só fazem o bem, porque eu participo, eu vejo, então eu estou presente. Agora, sobre as outras religiões, eu não sei como que eles vivem, porque eu não estou lá, não estou vendo. Eu só posso falar aquilo que eu vejo. E os membros da Igreja Assembleia de Deus, eles fazem muito isso. Eles oram dentro da igreja, fora da igreja, em casa, o tempo todo. E eles têm já um sistema específico de oração. Eles têm um modo de fazer esta conexão com o mundo da luz, onde está o Deus Pai e o Deus Filho, para se comunicar do jeito certo. Então, é desse jeito que nós devemos orar. Lendo a Bíblia, falando, clamando, através do Espírito Santo, que é a mesma natureza do Espírito com E maiúsculo, que são dois Espíritos que são a criação do Deus Pai, o Pai da luz inacessível, que ninguém consegue enxergar daqui da Terra. Nós só enxergamos a criação, que é o Sol, é o astro. Por isso que não devemos adorar uma coisa que foi criada, como os católicos fazem, por exemplo, e as outras religiões. Se der tempo, nós vamos falar um pouco a respeito disso, usando outra fonte de conhecimento científico humano, que podemos tirar proveito, não para usar para adoração, para comunicação religiosa entre nós e o Pai e o Filho verdadeiro das luzes inacessíveis, como está escrito dentro da nossa Bíblia, que nós acreditamos. Temos que adorar diretamente o Pai e o Filho, não adorar imagens de santos e nem coisas criadas pelo Deus Pai e o Deus Filho, como animais, a natureza, o sol, a lua, como eles fazem em oculto, essas religiões que parece que são as mesmas religiões, mas tem muita diferença. Porque estes seres do mal, eles têm esta capacidade de se assemelharem com os seres do bem, enganando todo homem, porque o homem ele não tem poder para discernir o que é certo ou errado.
principalmente quando se trata da religião verdadeira ou falsa. E aqui nós estamos revelando a religião verdadeira, a religião da luz, não das trevas. Então, nós devemos orar assim, na minha opinião, usando todos os meios que a gente tem. E para a gente reverter uma situação que parece ser difícil ou insolúvel, nós devemos fazer do jeito certo, do jeito que está escrito na Bíblia. Porque se a gente estiver fazendo errado, que é o que mais acontece, o homem ele vive errado aqui na Terra. Tanto o homem de Deus, do Deus Pai, como com P maiúsculo, como o homem do Deus Pai com D minúsculo, com P minúsculo. Porque o Deus Pai com D maiúsculo e P maiúsculo é o Deus verdadeiro, é o Deus da luz. E o Deus Pai com P minúsculo e D minúsculo é o Deus das trevas e da escuridão. Por isso que a Igreja Evangelho dos Pobres reitera toda hora este fator. Porque é só assim que você consegue, por exemplo, fazer a oração do justo. Porque daí o Deus Pai verdadeiro, ele vai se agradar e ele vai te iluminar. E daí espiritualmente você vai estar com o poder da luz e não das trevas. Então, agora o que eu vou falar serve para o povo que está na igreja certa. A igreja do bem, que é a Igreja Evangelho dos Pobres e a Igreja Assembleia de Deus. Que nós temos que saber o que nós estamos fazendo também. Porque não é porque a nossa igreja é a verdadeira e é legítima que não existe espiritualmente os seres das trevas dentro das nossas igrejas, das nossas instituições. Porque estes seres das trevas, para eles poderem agir aqui na Terra, eles precisam de um corpo carnal, um corpo físico. E este corpo pode ser qualquer pessoa, qualquer homem que esteja vivo aqui na Terra. Então, como vamos saber que uma pessoa, um homem, que seja membro, que esteja frequentando as nossas igrejas, seja do bem ou do mal, esteja com o espírito do bem ou do mal, esteja com o espírito da luz ou das trevas, não importa que ele esteja presente entre nós. Como que nós vamos saber se ele é da luz ou das trevas? Se a luz e as trevas é uma coisa invisível, no modo de que a luz habita dentro do homem e as trevas também. Então, as trevas é o poder que engana, que inveja, que maltrata. É um poder que se disfarça. É um poder que incorpora dentro do corpo dos homens, das pessoas que estão vivas no mundo. E ele pode fingir que está fazendo bem. Mas não sabemos o interior deste corpo, deste homem, como é a cabeça, a mente, o cérebro, o coração, os pensamentos deste homem, se ele tem bom caráter,
Não podemos acreditar em qualquer espírito com E minúsculo, como está escrito na palavra. Acho que está escrito em 1 João. Não podemos acreditar em qualquer espírito. Está escrito em 1 João. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos confirmar dentro do Evangelho, dentro da palavra da Bíblia, como todo o cristão verdadeiro da Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados faz quando entra uma questão para a gente discutir. E como estamos fazendo agora, estamos orando. É um jeito de orar. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, procurar as respostas dos pensamentos que vêm à cabeça para poder corrigir os nossos erros e os nossos pecados, como está escrito aqui, em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, este ensinamento é para a igreja que está dentro da Bíblia, não para quem está de fora, mas quem quiser ouvir e se converter e entrar, ser um membro, ser um participante, fazer a comunhão e se tornar um cristão da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, então ouça e preste atenção e comece a aprender o ensinamento que está sendo revelado agora. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o espírito, com E minúsculo, mas provai seus espíritos, com E minúsculo, são de Deus, com D maiúsculo, está vendo? Aqui nós temos um caminho, uma orientação do que é o certo, não do que é o errado. Está vendo? Porque já muitos falsos profetas, está vendo? É isso que eu estou falando. Não é porque um homem que está lá no púlpito, no altar da Igreja Evangelho dos Pobres e da Igreja Assembleia de Deus, não é porque ele está lá em cima falando, ensinando, orientando a palavra que está dentro da Bíblia, não sabemos se ele é do bem ou do mal. Não, porque está escrito aqui na palavra, não creais em todo o espírito. Isto serve para a igreja verdadeira. Porque os que estão de fora, que são as pessoas do mundo e as outras igrejas, esta palavra nem serve para eles, esta palavra verdadeira. Porque eles estão mais atrasados e menos abaixo dos membros da Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E a palavra é somente para a igreja fraca que está escrita em Apocalipse. As outras igrejas nós não sabemos, essas igrejas que estão em Apocalipse, se elas estão mudadas, porque Jesus deu um intimato lá em Apocalipse. Isso já aconteceu, está escrito lá em Apocalipse, para todas as igrejas primitivas, que elas tinham que corrigir os seus defeitos. E o tempo ainda não acabou, então elas têm que corrigir. Mas nós não sabemos se
as outras igrejas, as outras denominações cristãs evangélicas, não protestantes nem católicas, elas se corrigiram ou estão se corrigindo, porque ainda nós estamos dentro do tempo que Jesus, que o Deus Pai estipulou para fazer essa correção, como está escrito lá em Apocalipse. Jesus, ele já veio dar a sentença há milhares de anos atrás para estas igrejas. E a única igreja que está aprovada é a mais fraca, que somos nós, é a igreja individual, que é o corpo de Cristo. Por exemplo, a igreja que eu fundei, só eu sou membro, sou o criador da igreja, eu sou o membro fiel, eu participo da igreja. É uma igreja de um membro só, que sou eu. Porque eu fui batizado, eu fui consagrado por Deus Pai e pelo Deus Filho para montar esta igreja. Então, eles me eles me consagraram como sendo sacerdote, rei, profeta, mestre, o corpo inteiro de Jesus, como sendo o sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, como Melquisedeque e Jesus são desta ordem. Não são da ordem dos levitas, que todo mundo segue, incluindo todas as religiões do mundo agora. Então há uma modificação, há várias criações de religiões e igrejas e templos que são regidos pela primeira ordem dos levitas e pela ordem deste mundo das trevas e da escuridão, falando a respeito das religiões e das igrejas, que não são cristãs evangélicas verdadeiras, como a nossa. Então está escrito aqui, João falando: amados, não creais a todo espírito. Está vendo? É isso que eu estou falando. Está todo mundo acreditando em várias religiões, em várias doutrinas, em vários pensamentos, em várias igrejas, em vários pastores, em vários padres, em vários líderes religiosos. É isso que eu estou falando e que João está confirmando. Ó. Amados, não creais, isto é um mandamento que o verdadeiro evangélico cristão tem que seguir, da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque esses estão no caminho certo. Estou falando para eles, para a verdadeira igreja, a igreja individual que está escrito em Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Nós somos originários da igreja de Filadélfia. Jesus estava falando para a igreja de Filadélfia. E ele falou para a igreja de Laodiceia. Todas essas igrejas e todas as religiões do mundo, eles são da igreja de Laodiceia, que é a igreja do anticristo, do falso profeta, do Satanás. Estão entendendo a diferença? Por isso que vocês têm que mudar, vocês têm que sair todos destas igrejas. Quais? As protestantes, as neopentecostais, a de outras expressões que eu não conheço. Vou falar as mais conhecidas. Testemunha de Jeová, Deus é amor, a do Valdomiro Santiago, a do Agenor Duque, nem sei se elas existem ainda, mas
Eu só estou citando. Aquela lá da graça também, que não presta, porque eles só sabem ficar imitando e assemelhando a verdadeira igreja, que é a igreja da Bíblia que nós estamos revelando. Só tem aparência só, que nem o último vídeo que eu fiz agora, ontem à noite, que nós estávamos falando de o homem carnal versus o homem espiritual, o homem interior versus o homem exterior. É a mesma coisa, eles só mudam a aparência exterior, que parece santa, mas interior é o que está escrito aqui, ó. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito. Ele só muda o espírito exterior, mas o interior continua como rapina. Continua como se fosse imundo. Eles são imundos por dentro e limpo por fora, igual aquela parábola que nosso Senhor Jesus Cristo falou, que os fariseus eles só limpavam o exterior do prato, mas o interior estava sujo de rapina. É a mesma coisa, eles são da primeira ordem dos levitas, disfarçados da segunda ordem de Melquisedeque. Eu sou da origem da igreja de Filadélfia, que é a igreja da segunda ordem de Melquisedeque. Então há todas essas diferenças que a igreja Evangelho dos Pobres está anunciando, que está dentro da Bíblia aqui. Não estou falando besteira. É só a gente ir nas passagens e ir falando como estou falando aqui, ó. Amados, não creais a todo o espírito, com E minúsculo, mas provai se os espíritos, com E minúsculo, são de Deus, com D maiúsculo. Por que está falando assim? Porque o homem ele é espírito, com E minúsculo. O corpo dele é o próprio espírito dele, com E minúsculo, que é o pote. Como está escrito dentro da Bíblia, que eu não me lembro onde eu cheguei nessa conclusão. Eu não me lembro se eu escrevi no meu caderno, mas eu cheguei nesta conclusão. E daí quando eu lembrar e passar os textos que está na Bíblia, eu comprovo isso que eu estou falando para vocês. Tanto é que está escrito aqui. O homem, o corpo carnal, é o próprio espírito dele, com E minúsculo, é ele. É a essência dele. Você tem que preservar. Então, todo homem tem um espírito com E minúsculo. E João, o apóstolo, ele está falando isso. Não acreditar em qualquer espírito com E minúsculo. Em qualquer homem, qualquer corpo carnal. Ele está falando isso. Qualquer. E ele está falando para a igreja de Filadélfia. Porque as outras igrejas de Apocalipse, que são 7 igrejas de Apocalipse, elas estão corrompidas. A mais fraca, que é a igreja, que é o espírito com E minúsculo, essa se corrompe se a alma quiser ser corrompida. Então é uma questão de escolha, você escolhe. Ou o caminho certo do bem, que é da luz, ou o caminho errado das trevas, que é do mal. Mas aí você tem que ter uma orientação. É isso que a Igreja Evangelho dos Pobres está propondo para você mudar, sair dessas outras igrejas. Porque elas não são irmãs, porque elas estão no caminho errado, elas ensinam uma parte certa e outra parte errada. As que são protestantes, supostamente evangélicas e cristãs, porque elas não são verdadeiras. É isso que nós estamos provando aqui agora. Ó.
Amados, não creais, o apóstolo João falando, para não crer. Tá vendo? E tá todo mundo crendo. Já tá fazendo o que o Deus Pai da Luz não quer que faça. Já tá no caminho errado. Estou falando aqui, não creais a todo. Estou lendo aqui e falando. Não creais a todo o espírito. Podemos crer em alguns, mas temos que ver como que é o modo de vida da pessoa que está lá no púlpito, que está lá no altar do templo cristão evangélico, da Assembleia de Deus. Porque das outras igrejas que parece igual da Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres, que essa daí acho que não tem nenhuma que é igual a que eu fundei, não tem nenhuma que é igual, mas a da Assembleia de Deus, nós temos que ver, analisar quem está lá falando e representando Deus Pai, o Deus vivo, todo-poderoso, verdadeiro. Como está escrito aqui: amados, não creais a todo espírito. Tanto o pastor como os membros da igreja. Mas provai, a gente tem que... João está ensinando que nós temos que provar. Porque eu sou mestre, mas eu não ensino nada. Eu sou mestre de mim mesmo. Eu estou aqui lendo, falando isso, eu estou ensinando a mim mesmo. Estou sendo ensinado pelo apóstolo João, que foi ensinado pelo apóstolo Jesus Cristo. É assim, uma hierarquia. Então, por isso que é preocupante também a gente pensar que o pastor que está lá representando a igreja, o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho da luz, está na condição de ensinar ou de anunciar. Eu acredito que os pastores da Igreja Assembleia de Deus estão anunciando, porque eles não podem ensinar uma coisa que não foi determinado por Deus Pai e Deus Filho. Precisamos ver se tem algum texto que esclarece essa dúvida que eu tive agora. Mas está escrito aqui, estamos falando de aprovação. Nós temos que provar o espírito para ver se, não importa se é pastor da igreja, Assembleia de Deus, se é presbítero, diácono, obreiro, membro da igreja, não importa se é ancião, não importa se está na liderança, nós temos que provar. A pessoa que frequenta, ela tem que provar, ela não pode ficar só ouvindo, sendo ouvidor esquecidiço, como está escrito em Tiago, no livro de Tiago. A pessoa ela tem que provar se aquela pessoa está certa, falando as coisas certas, se ela está vivendo a vida dela certa, como está escrito na palavra. É óbvio que se você frequenta a Igreja Assembleia de Deus, você vai conhecer todo mundo que está ali dentro da igreja. Porque você está ali congregando, comunhando o tempo todo com a pessoa. Então, você tem esse conhecimento. Mas você não sabe o que ela faz na vida pessoal, o pensamento dela, porque o espírito está dentro do corpo. O espírito com E minúsculo é o próprio corpo carnal, mas o espírito é como se fosse um ser invisível que está dentro da pessoa.
Por isso que está escrito, nós temos que provar todo mundo que está dentro da igreja. Não estou falando nem os que estão de fora, porque os que estão de fora, eles já estão reprovados já. Por isso que está escrito aqui, ó. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, estes falsos profetas, eles estão disfarçados de seres de luzes e estão dentro da Assembleia de Deus, camuflados, escondidos, e a gente não percebe, porque nós achamos que todo mundo que está lá dentro é do bem. Mas como que nós podemos eleger cada pessoa individualmente, achando que todo mundo que está lá é do bem? É o que está escrito aqui que João está falando. Agora nós vamos aprender como que sabemos se aquele irmão que está dentro da igreja Assembleia de Deus e da igreja Evangelho dos Pobres, ele é do bem ou do mal, no versículo 2, preste atenção. Mas antes disso, eu vou falar agora o 2, para a gente completar esse pensamento. Nisto conhecereis o Espírito, com E maiúsculo, de Deus, que é o mesmo Espírito de Melquisedeque e de Jesus Cristo. Esse Espírito com E maiúsculo. De Deus Pai com D maiúsculo e P maiúsculo. 2 pontos. Todo Espírito com E minúsculo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus com D maiúsculo. Então preste atenção. Provamos agora que o Espírito com E maiúsculo ele é carnal. Porque Jesus Cristo ele veio na forma de carne. Viu como o meu pensamento está certo e eu consegui revelar agora que o Espírito com E maiúsculo ele é carnal? Porque Jesus ele se materializou em carne. Então o Espírito dele com E minúsculo era carnal. E como Deus Pai se materializou junto com ele, porque o Deus Pai e o Deus Filho estava reconciliando o mundo na época de Jesus, quando estava vivo na forma carnal aqui na terra, como está escrito, acho que em Romanos e Coríntios, está escrito isso que eu falei. Então, Deus também, ele encarnou aqui na terra. Porque Deus Pai ele estava junto com Jesus Cristo na forma do Espírito com E minúsculo e com o Espírito com E maiúsculo. Só que o Espírito com E maiúsculo é o poder e o Espírito com E minúsculo é o corpo humano, porque foi o Deus Pai que criou o corpo humano. É o que está escrito aqui agora. É uma das revelações do versículo 2. Que eu falei que todo espírito com E minúsculo, ele é o corpo humano. Provei no versículo 2 o que eu acabei de falar. Depois repasso o vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. Repetindo. Versículo 2 do capítulo 4 de 1 João. Nisto conhecereis o Espírito com E maiúsculo de Deus. D maiúsculo. Porque aqui também nós estamos analisando quem é os falsos profetas que estão dentro da Igreja Assembleia de Deus e dentro da Igreja Evangelho dos Pobres. Eu nem vou citar as outras, porque eu não considero as outras como Igreja do Deus Pai e do Deus Filho da Luz. Eu só estou falando destas duas, que estão infestadas de falsos profetas.
Nisto conhecereis o Espírito com E maiúsculo, de Deus com D maiúsculo. 2 pontos. Todo espírito com E minúsculo, que é o homem. O homem tem o espírito com E minúsculo. Então nós estamos sabendo quem é o falso profeta agora. Estamos ensinando a descobrir quem são os falsos profetas que estão dentro da onde? Da igreja, porque o falso profeta ele tem que estar dentro da igreja, como está escrito em Apocalipse. Não fora da igreja, ele tem que estar dentro da igreja, que é o corpo humano e o templo físico. Todo espírito com E minúsculo que confessa que Jesus Cristo, com J maiúsculo e C maiúsculo, veio em carne, provando que o espírito com E maiúsculo ele é carnal. É uma coisa visível. A gente pode tatear ele. Ele existe. É uma coisa que nós vemos. Veio em carne. Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Repetindo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, como é que você faz para confessar isso? Que todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Porque nós estamos revelando que o espírito com E minúsculo ele é o corpo, é a própria carne. E Jesus Cristo, ele se tornou carne, o verbo se tornou carne, igual João falou no livro de João. Preste atenção. Vamos tentar ir lá, ó. Está escrito, em João, ó. Está escrito isso que eu falei agora, ó. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Deus com D maiúsculo. E o Verbo era Deus com D maiúsculo. O Verbo, quem é o Verbo? O Verbo é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é a palavra? Porque tem um versículo, acho que está em Salmos ou Provérbio, eu não me lembro direito, que fala que a palavra sai da boca de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo saiu da boca de Deus. Então, por isso que o Verbo é Jesus Cristo. E por isso que se a gente for lá em 1 Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, está escrito isso. No princípio era o Verbo, era Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus, porque Jesus é a palavra de Deus, que encarnou no corpo humano. E o Verbo, que é a palavra, era Deus. Então Jesus Cristo é Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, com D maiúsculo, está vendo? Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas
por ele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo? Quando Deus, lá no princípio, antes de começar a fazer as coisas, Deus falou, haja luz. Daí houve luz. Então essa luz é o verbo, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. É isso que está querendo dizer aqui. Versículo 4. Nele estava a vida. Tá vendo? A palavra de Deus é a vida, e a vida é Jesus. Para você ter a vida eterna, você tem que se conectar com Jesus. E a vida era a luz dos homens. Está vendo? Se você se conectar com a luz que é Jesus, nós somos homens. Então nós teremos vida plena. Versículo 5. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. Viu como são dois mundos aqui na Terra e em outros mundos espirituais? A luz que é Jesus, ele resplandeceu nas trevas, porque antigamente só existia trevas aqui no mundo. E as trevas não a compreenderam. Daí esses seres das trevas não entenderam essa luz que o Deus Pai tinha feito. Entendeu? E João, ele é testemunha disso. Agora vamos provar em 1 João, porque é João que fala tudo isso. Porque, ó, está aqui perto, ó. De onde nós estamos. Nós estávamos aqui em 1 João, capítulo 4, falando dos falsos profetas, que não devemos acreditar em qualquer espírito. Devemos acreditar só na luz. Agora, no capítulo 5, vamos provar e mostrar. Eu vou provar e mostrar, porque Jesus está falando isso, não eu. Ele só está me usando através da palavra. Que Jesus Cristo é a palavra. Ele fala aqui, ó. 1 João capítulo 5. Preste atenção. Versículo 7, ó. Já vou direto no assunto, ó. Porque 3 são os que testificam no céu. Eu vou falar uma coisa antes disso que eu estou falando agora. Para mim identificar os céus, eu faço assim. Foi uma coisa que Jesus me ensinou. Quando eu leio a Bíblia e tem a palavra céu ou céus, eu vejo assim. Quando está no singular céu, representa ou o céu da luz ou o céu das trevas. Mas aí a gente tem que ler o texto para ver em qual céu que é o céu específico do texto. Aqui, por exemplo, eu li agora, no versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Sabemos que 3, os 3 são isso que eu vou falar agora. Então, eu sei que esse céu é o céu da luz, não é o céu das trevas. Agora, quando tem a palavra céus, aí está especificando mais o céu da escuridão, do abismo, do inferno.
E pode estar também ligando todos os céus, tanto da luz como das trevas. Aí a gente tem que ler o texto para ver aonde que está apontando, para a gente descobrir qual céu está falando. Então eu penso assim. Por isso que eu sei que esse céu é o céu da luz. Do versículo 7, ó, presta atenção. Ó. Porque 3 são os que testificam no céu. É o céu da luz. 2 pontos. Agora eu vou falar sobre esses 3, ó. Que é o Pai com P maiúsculo, a Palavra com P maiúsculo e o Espírito Santo com E e com S maiúsculo. E estes 3 são um. Então quer dizer que a palavra é Jesus Cristo que está na boca de Deus. Por isso que está escrito aqui. Entendeu? Por isso que eu sei que a palavra com P maiúsculo é Jesus Cristo. Então a palavra que está dentro da Bíblia, toda palavra, todo texto, toda vírgula, todo ponto, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo está dentro da Bíblia. Entenderam? E por isso que o corpo é o espírito com E minúsculo. Mas eu vou usar só o versículo 7, porque depois nós vamos fazer um vídeo só falando de 1 João 5, para chegar nesses entendimentos aqui do versículo 6, 7, 8, 9, que são muito importantíssimos. Mas aí é um outro assunto. Mas eu só citei o 7 para comprovar que o verbo é Jesus Cristo, que é a palavra. E ele se transformou em carne. Por isso que está escrito aqui no versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito com E maiúsculo, de Deus com D maiúsculo. 2 pontos. Todo Espírito com E minúsculo, que somos nós, viu como é importante ficar falando agora E maiúsculo, E minúsculo? Porque se eu leio direto assim, nisso conhecereis o Espírito de Deus, 2 pontos, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, tá vendo? Daí ninguém ia saber que Espírito, eu li 2 vezes Espírito, só que são 2 Espíritos diferentes aqui no texto, daí fica uma confusão, por isso que eu tenho que falar toda hora, Espírito com E maiúsculo, Espírito com E minúsculo, Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, Pai com Deus maiúsculo, Pai com P minúsculo. Entendeu? Por isso que eu tenho que ficar falando isso. Porque quem é da Assembleia de Deus já sabe tudo isso. Mas quem está entrando agora, que quer se transformar, se converter, seguir o verdadeiro evangelho e sair do mundo, eles têm que estar com isso aqui já programado na mente já. Porque daí a pessoa vai ler por conta própria, não vai entender nada. Eu mesmo, quando eu lia, eu não entendia direito. Daí depois de tanto ficar lendo, daí que eu fui descobrindo as diferenças. É por isso que eu já estou passando uma coisa que eu já passei. Então eu estou revelando para a pessoa que estiver interessada, porque a pessoa ela tem que ter vontade, ela tem que ter ânimo. Jesus falava nos evangelhos que a pessoa tem que ter bom ânimo, ela tem que estar sempre disposta a estudar, a ler, a fazer tudo o que está escrito dentro da Bíblia, do mundo evangélico. Senão ela não vai ser eleita. Jesus fala isso nos evangélicos, nos evangelhos. E ele cita até parábolas. Porque quando as pessoas que estavam doentes e enfermas iam atrás dele, ele falava que a fé delas tinha curado elas. Daí ele fazia um milagre, porque elas tinham fé, elas acreditaram, elas buscaram. E isso significa bom ânimo. Daí ele falava,
está salvo, está curado pela tua fé. Porque a pessoa ela teve bom ânimo de ir atrás de Jesus. Não é agora, não é como agora as pessoas falam que tem fé, que não sei o quê, mas elas nem sabem o que é fé. Elas podem ter fé no Deus verdadeiro como no Deus falso. A gente tem que primeiro descobrir qual que é a fé, que é a verdadeira e a falsa, para depois ir atrás da fé para receber a salvação, a cura, a mudança do arrependimento do pecado, porque está todo mundo no pecado, o mundo jaz no maligno, como está escrito aqui. O mundo jaz no maligno. Por isso que nós estamos agora analisando o versículo 2, que estamos falando do espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. Por isso estamos revelando como que se faz para saber quem são os falsos profetas que estão dentro da igreja, Assembleia de Deus. Por quê? Porque o falso profeta ele tem que estar dentro da igreja do Deus verdadeiro, de Jesus Cristo. Não no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então o falso profeta ele tem que morar dentro da igreja verdadeira, para poder enganar os crentes fiéis, porque os que estão no mundo já estão enganados já. Para que o falso profeta vai pregar para os que já estão no mundo, se os que já estão no mundo e dentro das outras igrejas e religiões, os membros dessas igrejas já estão fazendo tudo o que o diabo quer? É óbvio que tem que estar dentro da Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres. As únicas igrejas que ainda são 100% verdadeiras e puras. O falso profeta, ele tem que enganar, iludir o cristão que está dentro da Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres, para poder tirar eles do paraíso. Deles quem? Os cristãos fiéis, os crentes verdadeiros. Só que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Acho que está escrito em João aqui, parece. Em 1 João está escrito isso. Os que renascem de novo, que saíram do mundo, é muito bonito esse versículo. O diabo não lhe toca. Acho que está até aqui nesse versículo 4, nesse capítulo 4 aqui. Porque fala, esse versículo 4 fala sobre essa transformação aqui. É que agora eu estou ficando cansado. Eu vou terminar o vídeo daqui a pouco. Eu não vou atrás desse versículo, mas ele é muito bonito. Quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Por isso que o falso profeta está dentro da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Repetindo, para confirmar aquele outro pensamento. Como conhecer quem é o falso profeta? Nisso conhecereis o Espírito com E maiúsculo de Deus. A gente tem que reconhecer qual é o Espírito com E maiúsculo. Porque os dons, porque Jesus distribui os dons espirituais através do Espírito com E maiúsculo. Mas aí eu tenho que ir lá em Coríntios para falar de dons. Mas aí vai ficar muito grande o vídeo, deixa para depois. Todo Espírito com E minúsculo, que é o nosso, que é o carnal, que confessa que Jesus com J maiúsculo e Cristo maiúsculo, com C maiúsculo, veio em carne.
é de Deus. Porque os anticristos, eu não vou continuar, mas aqui, para nós terminarmos aqui, porque daí ia continuar a explicação, que seria importante. Porque eu quero ir para um outro lugar da Bíblia para provar sobre a questão dos pastores. Só citar um versículo para terminar e para provar que tem muita gente que eu vejo na internet falando que os pastores não são tudo do diabo. E os pastores da Igreja Assembleia de Deus são todos santos. Então eu quero desmistificar isso. Então aqui nós concluímos, se estiver faltando alguma coisa, nessa conclusão do versículo 2, que já descobrimos quem são os falsos profetas, mas não são os pastores da Assembleia de Deus. São os outros pastores das outras igrejas, das outras religiões que eu nem conheço. Agora deixa eu ver aqui para terminar esse pensamento que eu tive agora. Vamos ver se eu acho aqui. Daí, se eu achar, eu revelo onde que está. Falando dos pastores. Para comprovar que existe a figura do pastor dentro da igreja. Porque eu sou sacerdote, eu não sou pastor. Então eu tenho uma qualidade assim diferente, mas o pastor também, ele é sacerdote também. Só que o pastor, ele tem outras incumbências de apacentar o rebanho, que são os membros da igreja. O meu papel ele é mais sacerdotal no sentido de cuidar do corpo das pessoas que são membros da igreja. Mostrar como eles têm que produzir seu próprio alimento para comer. Seria mais nesse sentido. O meu... Como é que eu posso dizer assim? A minha postura é outro nome, né? A minha postura dentro da igreja, né? Deixa eu ver se tá aqui. Tá escrito aqui, achei. Para provar que existe a imagem e a função do pastor dentro da igreja. Está escrito na Bíblia, então não tem como discutir, contender sobre isso. Está escrito dentro da Bíblia. Eu vou provar agora que existe a imagem do pastor dentro da Bíblia. Depois nós vamos falar mais sobre isso nos outros vídeos, ó. Está em Hebreus capítulo 13, ó. Ó, presta atenção. Ó, já vou direto no versículo. Para a gente terminar, que já está em 1h28. Depois nós falamos mais sobre isso. Hebreus capítulo 13, versículo 7, ó. Defendendo os pastores da Igreja Assembleia de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, com D maiúsculo, a fé dos quais imitai, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está vendo? Viu? Está faltando aqui. Deixa eu ver aqui, só um momento. Que a minha Bíblia... não tá certo, Tá vendo, ó? Consegui provar agora que existe, porque tem gente que fala que não existe pastor. Como assim não existe pastor? Pastor está escrito. O livro de Hebreus é um livro, todos os livros do Novo Testamento, inclusive os evangelhos, que ainda não existia igreja de Jesus Cristo, porque ele estava formando e montando ainda a igreja.
está dizendo, tudo que está escrito na Bíblia é para a igreja. Não importa se ela é física, institucional, se ela é corporal, que a igreja verdadeira é a corporal, mas para todo mundo se reunir num espaço tem que ter um templo, né? Uma casa, a casa de oração de todos os povos, que estava contaminada, que era o templo de Salomão, que Jesus foi lá e brigou com todo mundo lá dentro, lá, com os cambistas que estavam fazendo comércio dentro da igreja de Deus, lá em Jerusalém, no templo de Salomão. Está escrito aqui, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Tá vendo como existe a imagem? E existem outros versículos falando. Em 1 Coríntios capítulo 12, 9, 12, acho que é 12. Existe o dom do pastoril. Existem homens que têm esse dom. E os pastores lá da Assembleia de Deus, eles são super... Eles conhecem a Bíblia de cor e salteado. É impressionante a pregação deles. Eles usam 50, 100 passagens na Bíblia quando eles estão pregando. É impressionante, eles ligam todo o pensamento assim, conectado com o Espírito com E maiúsculo, de Deus. E sai cada pregação que é incrível. Eles são muito... eles têm muita sabedoria. As pessoas, antes de falar alguma coisa, elas têm que primeiro lá ver, elas têm que participar. Não é falar uma coisa que nunca viu, não sabe. Está até escrito na Bíblia que não pode fazer isso. Porque você está acusando, está fazendo uma acusação falsa. Daí você se transforma em transgressor. Daí você vai pagar pelo que você está falando. Como é que se fala esse pecado? Esqueci agora. É falso testemunho. Esqueci o nome agora. Tem um nome certinho. É um falso testemunho. Você está acusando uma pessoa injustamente. Os pastores da Igreja Assembleia de Deus, eles estão com o espírito com E maiúsculo. Agora o núcleo lá, os líderes lá do topo, esses aí pode ser que estejam também, mas eu não sei qual que é a conduta deles, porque está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 9, que o líder religioso, o pastor, ele pode viver do altar. Não tem problema. Ele pode receber o dízimo, porque eu falei, o pastor ele é sacerdote também. Ele pode receber o dízimo, está escrito lá. Eu não vou lá agora, porque depois nós vamos ficar aqui, daí o vídeo vai aumentar muito. Mas pode receber. O que não pode acontecer é fazer o que eles fazem, tipo o Edir Macedo. O Edir Macedo, ele é bispo e ele é empresário ao mesmo tempo. Dono de canal de televisão, isso daí não pode. Que ele tá comendo dos dois lados do... Até esqueci agora, tem um versículo que fala isso. Ele tá comendo fruto do bem e do mal ao mesmo tempo. Aí não pode, aí é errado. Mas se o pastor viver só do altar, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 9, aí pode. Não tem problema, está escrito lá. E olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 7, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores, ó. Nós temos que seguir os nossos pastores da Igreja Assembleia de Deus. Ó,
que vos falaram a palavra de Deus. Eles falam a palavra de Deus, porque eles só usam a Bíblia. É impressionante, eles conhecem todas as passagens da Bíblia, eles conhecem. Quando eu vou lá no culto, lá eu vejo, nossa, eu fico impressionado. Eu fico pensando assim, nossa, como é que pode? Porque eles estão inspirados pelo Espírito com E maiúsculo, do sacerdote Melquisedeque, da segunda ordem, não da primeira ordem dos levitas. Como está escrito aqui, ó. A fé dos quais imitai. Os pastores da Igreja Assembleia de Deus têm muita fé. Eles têm muita fé. Nós temos que seguir a mesma conduta deles. Eles são santos. Esses não são falsos profetas. É aí onde eu queria chegar. Então nós sabemos o que nós lemos agora em 1 João, o capítulo 3, né? Nós estamos 3 ou 4. Esses aqui não são os falsos profetas, mas os outros pastores das outras igrejas são falsos profetas. Porque eles têm um pensamento diferente. Parece que é igual, mas quando chega em detalhes, a gente vê que tem diferença. Por isso que essas igrejas aí, essas megas igrejas, elas, as igrejas corretas, a igreja correta, a Assembleia de Deus, paga pelas outras igrejas. Por causa disso, paga o pato. Daí fica mal falado, mal visto, por causa das outras igrejas. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, Paulo está falando que tem que ser só uma igreja, não pode ser várias. Era uma igreja, ele fundou várias igrejas espalhadas no mundo, mas a doutrina era a mesma, não mudava nada, porque era ele que comandava tudo aqui na terra. Agora não, agora existem várias pessoas, vários homens, falsos profetas comandando. Essa que é a diferença. Terminando, atentando para a sua maneira de viver. Os pastores da Igreja Assembleia de Deus, eles vivem da melhor forma correta possível que o Deus Pai, ele quer que todo mundo viva. Então nós temos que imitar os pastores da Igreja Assembleia de Deus. Que eu já vi vários pastores pregar na igreja que eu frequento, e eles são todos verdadeiros, não são falsos profetas. E é isso aí, fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Vou continuar a parte 2, para continuar o pensamento do que foi falado no começo, que eu já nem lembro mais. Abraço e fica com Deus.